Sejam muito bem-vindos ao nosso querido podcast Em Contas. É com muita alegria que iniciamos mais uma temporada para quem quer descomplicar tudo sobre as finanças e contabilidade dos partidos e a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Preparados? E olha só, podem ficar bem tranquilos, porque aqui a gente explica tudo de forma bem clara e objetiva, sem aquele juridiquês complicado. Vem com a gente nessa jornada. Este material foi pensado especialmente para auxiliar nesse entendimento. Este é o nosso primeiro episódio da temporada de 2021 da série Julgamentos do TSE, Prestações de Contas de Diretórios Nacionais. E hoje vamos analisar um julgamento importante do Tribunal Superior Eleitoral que ocorreu em 11 de fevereiro de 2021. A gente vai mergulhar fundo, assim, nas contas de um diretório nacional partidário, mas referentes ao exercício financeiro lá de 2015. É um caso bem rico em detalhes, sabe? Tem muito aprendizado aí. Com certeza. E é fundamental começar entendendo, né? Por que toda essa análise? A prestação de contas anual dos partidos políticos, ela é um mecanismo crucial. Transparência, controle. A Justiça Eleitoral, nesse papel, funciona como, um auditor bem atento, né? Verificando como o dinheiro público, principalmente aquele do fundo partidário, foi gasto. Exato. Ela quer saber se as despesas foram regulares, se não teve mistura com fontes proibidas, ou pior, de origem desconhecida, e um ponto central, se cada gasto, cada centavo tem uma ligação clara, direta com a atividade do partido. Afinal, o dinheiro é público, né? Tem que servir aos propósitos partidários. Exatamente. E como em qualquer análise, qualquer julgamento, a gente precisa de uma referência, uma norma, né? Para as contas de 2015, a bússola principal foi a resolução do TSE, número 23.432. Ela é de 2014, mas valia para o ano seguinte, 2015. É sempre bom lembrar daquele princípio, né? Tempus ragitactum. A lei que vale é a da época dos fatos. Certo. E bom, já adiantando um pouco o resultado final desse julgamento específico, as contas desse Diretório Nacional foram, depois de toda a análise, recursos e tudo mais, elas foram aprovadas com ressalvas. Aprovadas com ressalvas. Esse termo pode soar um pouco estranho, né? Para quem não está acostumado. Parece um sim, mas. Dá para descomplicar um pouco para a gente o que isso significa na prática? Claro. É um conceito importante mesmo. Quando a Justiça Eleitoral aprova contas com ressalvas, ela está dizendo basicamente o seguinte: olha, encontramos sim irregularidades aqui, teve falhas, gastos indevidos, problemas na gestão dos recursos. No entanto, quando a gente olha o quadro geral, o montante total que o partido movimentou, a natureza dessas falhas, elas não foram consideradas graves o suficiente para contaminar todas as contas a ponto de reprovar tudo. Entendi. É uma aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sabe? O tribunal pesa as irregularidades em relação ao todo. Não é um atestado de gestão perfeita, longe disso, mas também não é uma rejeição total. Entendi. Então não é um passo abatido, mas também não é uma condenação completa. É tipo um sinal amarelo, digamos assim. E nesse caso específico, qual foi a dimensão, o tamanho dessas irregularidades que levaram a essa aprovação com ressalvas? Para a gente ter uma ideia mais concreta, o valor total que foi considerado irregular nesse julgamento, somando todos os pontos que a gente vai detalhar daqui a pouco, né? Desde gastos sem comprovação adequada até a questão específica da verba para mulheres, chegou perto de uns 4 milhões. Nossa! 4 milhões? Parece um valor alto, mas para colocar em perspectiva, esse montante representou mais ou menos 4,25% do total de recursos que esse Diretório Nacional recebeu do fundo partidário naquele ano, em 2015. Foi essa porcentagem, considerada relativamente baixa no contexto geral, que acabou fundamentando a aplicação da proporcionalidade, né? E levou à aprovação com ressalvas, em vez da desaprovação. Compreendo. Esse percentual ajuda a entender a lógica da decisão. E isso reforça uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Analisar esses julgamentos do TSE é uma aula prática fundamental. Tem um caráter pedagógico enorme para todo mundo que atua nessa área: contadores, advogados, administradores financeiros, os próprios dirigentes partidários. Sem dúvida.
É uma chance de ouro para aprender com os erros, com os acertos que a Justiça Eleitoral aponta, entender como as normas são interpretadas e, com isso, claro, aprimorar as práticas de gestão financeira, contábil nos partidos. É um aprendizado contínuo, né? Sem dúvida. A ideia não é só apontar o dedo, mas extrair lições mesmo. Então vamos começar a destrinchar as irregularidades que, nesse caso, resultaram na obrigação de devolver dinheiro aos cofres públicos, o famoso ressarcimento ao erário. O ponto curioso que surgiu foi sobre pagamento de impostos com recursos do fundo. Impostos. Mas partido não tem imunidade? Exato. Como regra geral, a Constituição Federal, lá no artigo 150, garante imunidade tributária aos partidos sobre patrimônio, renda e serviços deles. Certo, a famosa imunidade, mas como isso se aplicou na prática nesse julgamento? Teve pagamento indevido de imposto, então? Teve sim. Em um caso específico, o partido usou recursos do fundo partidário para pagar IPVA, o imposto dos veículos de carros que pertenciam ao próprio partido. O TSE considerou esse pagamento irregular. A lógica é simples, né? Se os veículos são patrimônio do partido e o partido tem imunidade sobre seu patrimônio, ele não deveria pagar IPVA desses veículos. Claro. Usar dinheiro público do fundo para pagar um imposto do qual ele era imune foi considerado desvio de finalidade. O valor, nesse caso específico, era pequeno, uns R$ 2.600 e pouco, mas teve que ser devolvido ao erário. Faz todo sentido. É como usar dinheiro público para pagar uma conta que, legalmente, nem existia para o partido. Mas e o IPTU, que é o Imposto sobre Imóveis? Teve alguma coisa sobre ele também? Teve sim, e aqui a análise foi diferente. O partido também pagou IPTU com verba do fundo. Só que, ao contrário dos veículos, o IPTU era referente a um imóvel que o partido alugava, não era um imóvel próprio. Ah, E nesse caso, o TSE entendeu que o pagamento foi regular. A distinção é sutil, mas importante. A imunidade é do partido, sobre o seu patrimônio. Ela não se estende automaticamente ao imposto que é devido pelo proprietário do imóvel que o partido aluga, sabe? mesmo que no contrato de aluguel diga que o partido tem que pagar o IPTU? Exatamente, mesmo que o contrato preveja isso, o que é comum, né? Isso é uma obrigação contratual entre o partido e o dono do imóvel, não uma obrigação tributária direta do partido com o fisco. O imposto, na origem, é do proprietário. Então, o TSE entendeu que pagar essa despesa prevista em contrato, mesmo sendo um imposto, não feria a regra da imunidade, porque o imóvel não era do partido. A irregularidade do IPTU foi afastada. Ah, excelente explicação. Dá para fazer uma analogia simples, né? A minha imunidade do partido vale para o imposto do meu carro, patrimônio próprio, mas não para o imposto da casa que eu alugo, mesmo que eu tenha combinado com o dono que eu pagaria. A casa não é minha, a imunidade não pega lá diretamente, só a obrigação do contrato que eu assumi. É isso. Exatamente essa lógica aplicada pelo tribunal. Perfeita analogia. Seguindo adiante, outro ponto que sempre gera debate e exige um cuidado redobrado é a contratação de serviços, né? Especialmente quando tem alguma ligação entre a empresa contratada e o próprio partido. Tipo conflito de interesse? É por aí. Nesse caso, foi analisada a contratação de uma empresa de contabilidade. O sócio majoritário dessa empresa tinha vínculo com o diretório regional do mesmo partido. E isso, claro, já acende um alerta sobre potenciais problemas, favorecimento indevido com dinheiro público. E como o TSE lidou com essa situação de partes relacionadas? Foi considerada irregular essa contratação? Olha, essa é uma área, ou pelo menos, era mais cinzenta em 2015. A legislação eleitoral e a própria Resolução 23432 de 2014, que regia aquele ano, não tinham uma proibição assim, expressa, geral, para contratar partes relacionadas, empresas de dirigentes, filiados, parentes. O TSE, então, analisava caso a caso, com mais rigor, claro. Certo. Neste julgamento específico sobre a empresa de contabilidade, a irregularidade que a área técnica tinha apontado foi afastada. O partido conseguiu mostrar que já tinha um contrato antigo para esses serviços, apresentou as notas fiscais e o órgão técnico do tribunal não achou indícios concretos de superfaturamento ou má-fé. A documentação foi considerada suficiente para os requisitos da resolução da época. Interessante. Mesmo sem uma proibição formal, a análise foi feita. Mas como não acharam prova de irregularidade concreta, aprovaram esse gasto.
Mas imagino que o tribunal não tenha simplesmente ignorado o potencial problema, né? Deixou algum recado. Com certeza. E foi um recado importante para o futuro. O próprio acórdão menciona que essa questão da contratação entre partes relacionadas é instigante. Um jeito educado de dizer que é um ponto sensível, né? Que merece atenção. Um eufemismo. Exato. Embora a irregularidade tenha sido afastada ali por falta de vedação expressa e de provas de dano naquele caso, o tribunal sinalizou claramente que é preciso ter regras mais claras, mais objetivas sobre esse tipo de contratação nas resoluções futuras. O objetivo é aumentar a transparência, prevenir abusos e dar mais segurança jurídica, tanto para os gestores dos partidos quanto para a própria fiscalização. Essa sinalização é um aprendizado crucial do caso. Faz todo sentido. Essa falta de regras claras gera uma insegurança muito grande para quem está lá na ponta administrando o dinheiro, né? Não saber se uma contratação vai ser válida ou não é complicado. É bom quando o próprio tribunal reconhece essas lacunas e aponta para a necessidade de regras mais precisas. É parte do aprimoramento contínuo das normas. Exato. Agora, vamos entrar num terreno que costuma dar muito pano para manga nas prestações de contas. A contratação de serviços de consultoria e assessoria. Aqui, a palavra-chave é comprovação. Ah, sempre a comprovação. Sempre. O artigo 18 da Resolução 23.432 estabelecia a regra geral. Precisa apresentar documento fiscal idôneo, nota fiscal, recibo, descrevendo detalhadamente o serviço, valor, data, quem contratou, quem foi contratado. Mas a Justiça Eleitoral não se limita a isso, né? Pode aceitar outros documentos que reforcem a comprovação. Contrato, relatório de execução, comprovante de entrega, comprovante de pagamento. O ponto nevrálgico é sempre conseguir provar duas coisas essenciais. Primeiro, que o serviço foi efetivamente prestado, que não foi uma contratação fantasma. E segundo, que esse serviço teve um vínculo claro com a atividade partidária. Não basta contratar uma consultoria qualquer. Ela tem que servir aos objetivos do partido. Entendi. A comprovação tem que ser forte e o propósito tem que ser partidário. E, nesse caso específico, como foi a análise dessas várias consultorias contratadas pelo diretório? Foi tudo irregular. Não, a análise foi bem minuciosa. Em alguns casos, as irregularidades que tinham sido apontadas inicialmente pela área técnica foram afastadas. Isso aconteceu quando o partido conseguiu apresentar documentação que foi considerada satisfatória para os padrões de 2015. Por exemplo, notas fiscais com um detalhamento aceitável para a época, ou provas de realização de eventos, seminários ligados àquela consultoria. Um ponto interessante que o tribunal destacou foi que a eventual falta de registro de empregados nas empresas contratadas não seria por si só uma falha do partido na prestação de contas. A responsabilidade trabalhista é da empresa, né? Não do contratante, naquele contexto específico. Ok, então algumas consultorias passaram no teste, mas imagino que outras não tiveram a mesma sorte, certo? Quais foram mantidas como irregulares? Exatamente. Várias irregularidades em consultorias e assessorias foram mantidas, sim. E o valor total a ser ressarcido por causa delas somou R$ 357.800. Quase R$ 360 mil. Teve casos variados. Por exemplo, uma contratação pequena de R$ 3.800 para uma consultoria técnica aeronáutica. O partido apresentou a nota fiscal, mas não conseguiu explicar minimamente qual era a relação daquele serviço específico com as atividades do partido. Faltou mostrar o vínculo partidário. Sem isso, gasto irregular. Mesmo com a nota fiscal, se não provar para que serviu ao partido, não adianta. Entendi. E o restante desse valor, os outros quase 354 mil, de onde veio? A maior parte desse montante veio da contratação de uma empresa específica. Uma empresa que pertencia ao membro da direção nacional do partido. Opa, parte relacionada de novo. De novo. E aqui,
A análise do TSE foi bem mais rigorosa e vários problemas foram identificados. Primeiro, um problema formal. A empresa foi contratada para exercer a função de diretor de gestão corporativa. Só que o estatuto do próprio partido dizia que esse cargo deveria ser ocupado por uma pessoa física eleita para a função, não por uma pessoa jurídica contratada. Uma inconsistência estatutária. Isso. Segundo, justamente por ser uma contratação com parte relacionada, um dirigente, a fiscalização foi mais intensa. E terceiro, e talvez o ponto mais crítico, a documentação apresentada foi considerada muito frágil. As notas fiscais da empresa tinham descrições super genéricas, tipo consultoria, assessoria, e o partido não apresentou relatórios detalhados ou outros documentos que comprovassem sem deixar dúvida quais serviços foram efetivamente prestados e como eles beneficiaram o partido. A soma desses fatores levou à manutenção da irregularidade. Espera um pouco. Deixa eu ver se entendi a diferença. Lá atrás, você falou da empresa de contabilidade, que também era ligada a um membro do partido, e aquela irregularidade foi afastada. Agora, essa empresa de consultoria, de um membro da direção nacional, teve a irregularidade mantida. O que pesou mais para essa diferença? Foi só o fato de ser um diretor ou teve mais coisa? Ótima pergunta, porque ajuda a ilustrar como a análise é caso a caso e depende muito da qualidade da prova. A diferença fundamental não foi só o fato de ser um dirigente, mas a combinação de fatores e, principalmente, a robustez da documentação. No caso da contabilidade, tinha contrato antigo, notas fiscais que, para os padrões de 2015, o tribunal considerou suficientemente descritivas e não se identificou má-fé ou sobrepreço. Ok. Já no caso dessa consultoria de gestão, primeiro tinha a questão do estatuto, né? Cargo de pessoa física sendo exercido por PJ. Segundo, as notas fiscais foram consideradas genéricas demais, mesmo para 2015. Terceiro, faltaram relatórios ou provas concretas de execução dos serviços. E quarto, o fato de ser um membro da cúpula, contratado como empresa para uma função diretiva do estatuto, aumentou o nível de exigência na comprovação. Entendi. A conclusão do TSE foi que, nesse segundo caso, a documentação simplesmente não foi suficiente para tirar as dúvidas sobre a regularidade e a efetiva prestação do serviço, ainda mais nesse contexto mais sensível de parte relacionada em posição de destaque. Percebe a diferença no conjunto da prova? Sim, ficou muito claro agora. Não é uma regra automática de pode ou não pode contratar parte relacionada, pelo menos não era em 2015, mas sim uma questão de transparência e, acima de tudo, de conseguir provar de forma incontestável o que foi feito e por que foi feito, especialmente quando há essa ligação. E a qualidade da documentação foi decisiva, faz todo sentido. E sobre fretamento de aeronaves? Esse é outro item que sempre chama atenção, pelo valor e pelo potencial de uso indevido. Como ficou nesse caso? Pois é, fretamento aéreo é sempre delicado. E neste caso a irregularidade foi mantida, envolvendo um valor considerável, R$ 235.380. 235 mil? Isso. O problema central aqui não foi questionar se o fretamento era necessário ou se o preço estava ok. A questão fatal foi a completa ausência de informações básicas para justificar o gasto. O partido simplesmente não apresentou a lista de passageiros que usaram esses voos fretados. Não detalhou os itinerários, de onde para onde foram as viagens e, consequentemente, não conseguiu demonstrar qual era a finalidade partidária específica daqueles deslocamentos. Nossa! Sem saber quem viajou, para onde e por qual motivo ligado ao partido, a Justiça Eleitoral não tem como validar se aquele dinheiro público foi usado corretamente, né? A falta de informação mínima tornou o gasto irregular. Documentação, suporte. Não basta ter a nota fiscal da empresa de táxi aéreo. Precisa ter o controle. Quem usou, para ir aonde, em qual missão partidária. Qualquer gasto, mas especialmente os de valor mais alto, como fretamentos, precisa dessa rastreabilidade completa quando se usa dinheiro do fundo. Transparência e capacidade de comprovar o vínculo partidário são inegociáveis. Mais uma lição fundamental aí. Exatamente. A comprovação detalhada é a espinha dorsal da prestação de contas.
E essa análise rigorosa não se limitou aos gastos diretos do Diretório Nacional, não. Ela se estendeu também às despesas feitas pelo instituto ou fundação de pesquisa ligada ao partido, que também recebe recursos do fundo. Ah, o braço de pesquisa e formação. Isso. Antes de entrar nas irregularidades específicas do instituto, o TSE fez questão de reafirmar um ponto importante. Ele tem, sim, competência para fiscalizar as contas dessas entidades vinculadas aos partidos, na parte que envolve o uso de dinheiro público. Não há dúvida quanto a isso. Certo, a fiscalização alcança o Instituto também. E como foram as contas desse Instituto nesse julgamento? Seguiram o mesmo padrão do partido, de aprovação com ressalvas? Em linhas gerais, sim, com uma análise mista de irregularidades afastadas e mantidas. Por um lado, parte das irregularidades que a área técnica do TSE tinha apontado inicialmente contra o Instituto foi afastada. Por exemplo, questionamentos sobre a legalidade de certas aplicações financeiras feitas pelo Instituto, pagamento de alguns impostos, pagamento de taxa de uso de espaço no Senado Federal, até algumas verbas trabalhistas. Nesses casos, o Instituto conseguiu apresentar documentação de suporte considerada suficiente, como registros detalhados no livro diário contábil, extratos bancários, guias de recolhimento, etc. Ok. Além disso, parecido com o que aconteceu com o partido, muitos gastos do Instituto com serviços de consultoria e eventos também foram validados, porque as notas fiscais apresentadas, embora talvez não tão detalhadas quanto se exige hoje, atendiam aos requisitos formais da resolução de 2015. Ok, então o Instituto conseguiu defender parte dos seus gastos. Mas imagino que nem tudo foi aceito, né? Quais as irregularidades foram mantidas nas contas do Instituto? Sim, houve um volume significativo de irregularidades mantidas nos gastos do Instituto, totalizando R$ 672.702,42, que também terão que ser ressarcidos ao erário. Mais de R$670 mil. Os problemas encontrados foram variados, mas muitos refletem as mesmas falhas vistas no partido. Por exemplo, pagamentos diversos sem a documentação complementar necessária para justificar, citar um adiantamento de salário que só tinha o lançamento no livro diário, sem recibo ou outra prova, notas fiscais de serviços com descrições, de novo, muito genéricas, serviços técnicos, assessoria, sem um contrato anexado que detalhasse o trabalho, despesas de viagem, mais uma vez, sem o detalhamento essencial de quem viajou, quais trechos, qual propósito partidário. A mesma história das viagens do partido. A mesma. E olha que interessante. Até os serviços de contabilidade prestados ao Instituto pela mesmíssima empresa que atendia ao partido e cuja contratação pelo partido foi validada, foram considerados irregulares aqui, no âmbito do Instituto. Ué, a mesma empresa? Mas por quê? O motivo? Falta de um contrato específico entre a empresa e o Instituto. O contrato que existia era só com o partido. E as notas fiscais foram consideradas genéricas demais para os gastos do Instituto. Veja como a mesma empresa pode ter tratamentos diferentes dependendo do contexto e da documentação apresentada para cada entidade. Que interessante, isso mostra como a análise é realmente específica para cada situação e cada conjunto de documentos. Então, resumindo a questão do Instituto, a Justiça Eleitoral fiscaliza, sim, aplicou as regras de 2015, que talvez fossem um pouco menos exigentes em detalhamento do que as atuais, mas mesmo assim a falta de clareza nas notas, a ausência de contratos específicos e a dificuldade em comprovar o vínculo partidário levaram à manutenção de um volume considerável de irregularidades. A lição se repete: contratos claros, notas bem descritas e comprovação do vínculo são cruciais. O cuidado tem que ser o mesmo para o partido e para o Instituto. Perfeito, é exatamente isso. Agora, saindo um pouco dessas irregularidades que geram a obrigação direta de devolver dinheiro, vamos abordar outros dois pontos muito relevantes que também foram analisados nesse julgamento. Trazem aprendizados importantes também. O primeiro deles é sobre o repasse de recursos do Fundo Partidário de Diretório Nacional para o seu instituto. Ah, o mínimo obrigatório? Exato. Existe uma regra na lei dos partidos políticos que obriga os partidos a destinarem, no mínimo, 20% dos recursos do fundo que recebem para a criação e manutenção desses institutos ou fundações de pesquisa. A dúvida que surgiu foi: será que o partido cumpriu esse mínimo em 2015?
E qual foi a conclusão do TSE sobre isso? O partido repassou menos que os 20%? A análise inicial mostrou que, de fato, o valor total transferido pelo partido ao Instituto dentro do ano de 2015 foi menor que os 20% exigidos. Parecia uma irregularidade clara. No entanto, a irregularidade foi afastada. Afastada? Mas como? O partido apresentou uma justificativa que foi aceita pelo tribunal. O argumento foi que a última parcela do fundo partidário daquele ano, 2015, só foi liberada e creditada para o partido muito no finalzinho do ano, dia 24 de dezembro. Véspera de Natal. Pois é. Com isso, ficou materialmente impossível, por questões operacionais de fim de ano, transferir o valor restante para completar os 20% ainda dentro de 2015. O partido mostrou que fez o registro contábil correto dessa diferença como uma obrigação a pagar no balanço de 2015 e que fez a transferência complementar logo no início de janeiro de 2016. O TSE considerou a justificativa plausível e afastou a irregularidade, mas com uma condição. Determinou que a área técnica verificasse, na análise das contas de 2016, se essa transferência prometida foi realmente feita. Ah, que interessante essa decisão. Mostra uma certa flexibilidade do tribunal diante de uma situação prática, comprovada, que impedia o cumprimento formal da regra dentro do prazo exato. Reconheceu a dificuldade operacional de fim de ano, mas, claro, com a conferência no ano seguinte. É um bom exemplo de razoabilidade também. Segundo ponto relevante, e este é um tema recorrente e de altíssima importância nas prestações de contas: a aplicação de recursos para incentivar a participação da mulher na política. Como ficou essa questão nesse caso? Ah, esse tema é crucial mesmo. Sempre gera muita discussão e a Justiça Eleitoral tem sido cada vez mais rigorosa com isso. Qual foi a situação específica desse Diretório Nacional em 2015? Pois é, e aqui a notícia não foi boa para o partido. A irregularidade nesse ponto foi mantida e com consequências importantes. A legislação da época, a Lei dos Partidos Políticos, com a redação dada pela Lei 12.034 de 2009, estabelecia claramente: os partidos deviam aplicar no mínimo 5% do total de recursos recebidos do fundo partidário em cada ano na criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Era obrigação legal expressa. E o partido não atingiu esses 5% em 2015. Infelizmente, não. A análise técnica detalhada das despesas revelou que ele aplicou apenas 2,07% dos recursos do fundo nessa finalidade, ou seja, bem abaixo do mínimo legal de 5%. Calculando a diferença, isso significou que o partido deixou de aplicar cerca de 2,8 milhões de reais em ações para incentivar a participação feminina naquele ano. Nossa, é uma diferença bem significativa, quase 3 milhões de reais. E qual foi a consequência determinada pelo TSE para essa falha? Teve que devolver esse valor também, como nos outros gastos irregulares? A sanção aqui é um pouco diferente, mas não menos impactante. Não é um simples ressarcimento ao erário. Baseado na lei da época, a 12.342/2009, o TSE determinou o seguinte: o partido terá que pegar aquele valor que deixou de aplicar, os 2,8 milhões de reais, corrigir monetariamente desde 2015 até a data do pagamento e, além disso, terá que corresponder a esse valor corrigido um montante adicional correspondente a 2,5% do valor total do fundo partidário que o partido recebeu lá em 2015. Um acréscimo, uma multa, então. Tipo isso. E todo esse bolo, o valor não aplicado corrigido, mais o acréscimo de 2,5%, terá que ser destinado obrigatoriamente para programas de incentivo à participação feminina no ano seguinte àquele em que a decisão do TSE se tornar final, o trânsito em julgado. E detalhe, essa aplicação extra é sem prejuízo do percentual mínimo que o partido já vai ser obrigado a aplicar naquele ano futuro. É uma sanção que visa compensar a falha passada e reforçar investimento futuro nessa pauta. Entendi. Então não é só devolver, é devolver com correção e ainda aplicar um valor adicional como multa. Tudo direcionado para a causa feminina. É uma sanção com um claro objetivo de política pública, de reforçar essa ação afirmativa.
Mas eu lembro que teve uma discussão sobre uma lei mais recente, acho que uma anistia para casos assim. Isso não se aplicou aqui? Muito bem lembrado. Existe sim o artigo 55A na Lei dos Partidos Políticos, incluído depois. Esse artigo criou uma possibilidade de anistia para os partidos que não tivessem aplicado o mínimo de 5% para mulheres em anos anteriores, como 2015, desde que eles comprovassem que tinham redirecionado esses valores não utilizados para o financiamento de candidaturas femininas nas eleições até 2018. Seria uma forma de compensar a falta de aplicação em programas com investimento direto em candidatas. E por que não aplicaram nesse caso? Então, neste caso específico, o TSE não aplicou essa anistia. O motivo foi simples e direto. O partido simplesmente não apresentou nenhuma prova de que teria feito essa realocação dos 2,8 milhões não aplicados em 2015 para financiar candidaturas femininas até 2018. Sem a comprovação desse uso alternativo previsto na lei de anistia, a regra geral da sanção de aplicar o valor corrigido mais o acréscimo prevaleceu. Mais uma vez, a falta de prova foi decisiva. Fica claríssimo o recado do TSE, então. A política de incentivo à participação feminina é levada muito a sério, o descumprimento tem consequências financeiras concretas e significativas, e qualquer tentativa de usar mecanismos de compensação ou anistia exige comprovação robusta. Não tem espaço para alegação sem prova. É mais um ponto de atenção máxima para os gestores partidários. Exatamente. A régua da comprovação é alta em todas as frentes. Então, fazendo o balanço final dos números desse julgamento. O valor total que o partido foi condenado a devolver ao erário, por conta dos diversos gastos irregulares, com recursos do fundo, impostos, consultorias, fretamentos, gastos do Instituto, somou R$ 1.268.558,61. Além desse ressarcimento, tem a sanção específica pela não aplicação da verba das mulheres, que esse acréscimo a ser investido obrigatoriamente na pauta feminina no futuro. Somando tudo, o ressarcimento e o valor não aplicado na causa feminina, chegamos naquele total de irregularidades aproximadamente R$ 4 milhões, que representaram os 4,25% do fundo recebido em 2015. Foi esse percentual que permitiu ao TSE, aplicando proporcionalidade e razoabilidade, aprovar as contas com ressalvas em vez de desaprová-las. Obrigada por recapitular os números, fica mais fácil visualizar o impacto final. Diante de toda essa análise detalhada que fizemos, passando por tantos pontos diferentes impostos, partes relacionadas, consultorias, viagens, instituto, verba feminina, quais seriam as grandes lições práticas, os principais aprendizados que quem trabalha com as contas partidárias no dia a dia pode tirar desse caso específico? Aquilo que precisa ficar gravado. Olha, acho que podemos sintetizar em alguns pontos cruciais que esse julgamento reforça. O primeiro, e talvez o mais repetido aqui, mas nunca é demais, a comprovação é a alma do negócio. A documentação não pode ser só formalmente existente, ela precisa ser materialmente completa, detalhada, robusta. Notas fiscais precisam descrever o serviço ou bem com clareza, contratos bem redigidos e específicos, relatórios de execução, listas de presença, comprovantes de viagem com todos os detalhes, tudo isso é fundamental. O que talvez passasse com menos rigor em 2015, hoje certamente não passa mais. A exigência de detalhamento só aumenta. Concordo plenamente. A régua da comprovação sobe a cada ano e, além da prova da despesa em si, tem outro elemento inseparável, né? Exatamente. O vínculo partidário. Não basta provar que o gasto ocorreu. É preciso demonstrar de forma clara que aquele gasto serviu a um propósito partidário legítimo. Seja uma consultoria, uma viagem, um evento. Qual foi a finalidade partidária? Como isso contribuiu para as atividades do partido? Se essa conexão não estiver clara e bem documentada, o risco do gasto ser considerado irregular é altíssimo, mesmo com nota fiscal perfeita. Comprovação da despesa e do seu vínculo partidário andam juntas. Perfeito. E a questão das contratações sensíveis, como as com partes relacionadas, que lição fica?
A lição aqui é de cautela redobrada e transparência máxima. Como vimos, em 2015 não tinha proibição expressa, mas a análise foi mais rigorosa. Mesmo que futuras regras não proíbam totalmente, contratar empresas ligadas a dirigentes sempre vai exigir um nível de comprovação da regularidade, da necessidade, do preço justo e, principalmente, da efetiva prestação do serviço muito acima do normal. Qualquer dúvida ou fragilidade na documentação pode ser fatal. E, claro, tem que acompanhar as novas resoluções do TSE sobre o tema, porque a sinalização foi clara. Querem regras mais definidas. Ou seja, uma área de risco que exige gestão profissional e documento impecável. E sobre as regras específicas, como a da verba feminina? A lição é: atenção máxima às destinações obrigatórias. A regra dos 5% para mulheres, que hoje é até mais complexa, e a dos 20% para institutos e fundações, são fiscalizadas com lupa. O descumprimento gera sanções específicas e severas, como vimos no caso da verba feminina. Não tem margem para erro ou improviso nessas áreas. Precisa de planejamento e controle rigoroso para garantir o cumprimento exato da lei. E por último, qual seria a mentalidade ideal para encarar tudo isso? Acho que a mentalidade-chave é a de aprendizado contínuo e melhoria constante. Encarar a fiscalização e os apontamentos não como caça às bruxas, mas como um feedback valioso. Uma chance de identificar falhas nos processos internos e corrigir. A legislação eleitoral e a interpretação dos tribunais, a jurisprudência, são dinâmicas, mudam. O que era aceito ontem pode não ser amanhã. Por isso, é essencial que os profissionais da área e os dirigentes estejam sempre se atualizando, estudando os novos julgamentos, as novas resoluções. Esse caso de 2015, julgado em 2021, já traz lições que precisam ser adaptadas para hoje. É um ciclo constante de aprender e aprimorar. Esse é o caráter pedagógico que a gente falou no início. Excelentes pontos. Comprovação robusta, vínculo partidário claro, cautela com partes relacionadas, atenção às regras específicas e mentalidade de aprendizado contínuo. Acho que resume muito bem as lições práticas desse julgamento. E só para fechar, tem uma reflexão interessante que o próprio ministro relator desse caso trouxe no final do voto dele, não como parte da decisão em si, mas como uma observação adicional, um obiter dictum, como se diz no jargão. Ele levantou uma questão para o futuro. Que questão foi essa? Fiquei curiosa. Ele sugeriu que talvez o TSE precise rediscutir, em algum momento, a regra atual de que o ressarcimento ao erário por gastos irregulares com o fundo partidário deva sair sempre e exclusivamente de recursos próprios do partido. A provocação dele foi no sentido de questionar, sim, se em casos de má gestão comprovada ou desvios graves, não seria o caso de permitir que esse ressarcimento saísse também das futuras cotas do próprio fundo partidário. E qual seria a lógica por trás disso? Para que mexer nessa regra? A justificativa apresentada foi a de garantir a efetividade das sanções. Com as mudanças nas regras de financiamento, especialmente a proibição de doações de empresas, o fundo partidário virou a principal e muitas vezes quase a única fonte de receita garantida dos partidos, né? Se a punição, a devolução do dinheiro mal usado depender sempre da existência de recursos próprios, que podem ser escassos, inexistentes ou difíceis de cobrar, corre-se o risco de a sanção ficar só no papel. Faz sentido. A ideia levantada para debate futuro seria talvez permitir que em situações mais graves a devolução fosse feita na fonte, descontando das parcelas futuras do próprio fundo. Isso garantiria que o dano ao erário fosse efetivamente compensado. Mas é fundamental frisar, isso foi só uma sugestão, uma provocação para reflexão futura do tribunal, mas é um indicativo de que o debate sobre como tornar as punições mais eficazes está em curso na Justiça Eleitoral. Muito interessante essa provocação final. Realmente mostra como o tema do financiamento partidário e do controle das contas é algo vivo, dinâmico e sujeito a reavaliações constantes, buscando maior efetividade e transparência. Sem dúvida nenhuma, dedicar esse tempo para analisar em detalhes um caso como este, com todas suas nuances e aprendizados, é
é extremamente valioso. Ajuda todo mundo a entender melhor as regras do jogo e a construir, passo a passo, uma gestão financeira partidária mais responsável, eficiente e alinhada com o que a sociedade espera. É isso aí. E assim começamos nossa nova temporada. O que o pessoal achou desse nosso primeiro papo? Queremos muito saber. A opinião de todos é fundamental para nós. Deixa seu comentário. Nossa missão é trazer conteúdo que realmente agregue valor ao conhecimento sobre esses assuntos. Fique ligado e já compartilha com aquela pessoa que também precisa saber disso. Nos encontramos no próximo episódio. Até breve!